Hoje quem vai entrevistar aqui o nosso convidado é o nosso repórter Marco De Pato. Ele vai aqui saber um pouquinho mais a respeito da vida do Rafael Milka. Olá, pastora Fabiana. Olha, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no nosso bloco musical. É o Rafael Amilcar. Ele é multi-instrumentista, né, Rafael? Isso. E vai contar um pouquinho pra gente dessa trajetória dele. Rafael, você começou com 13 anos, bem novinho. Hoje está com 38, né? Se não estou enganado. Isso, essa parte de instrumento, né, foi a partir dos 13 anos, mas eu tinha os meus avós, né, minha mãe também que cantavam em coral, mas meu primo e eu fomos os primeiros instrumentistas da família, né? Eu tenho um primo meu que hoje ele é maestro, toca piano e formado pelo Belas Artes e é maestro e começou junto comigo. E como é que foi que começou essa história, essa sua relação com a música? Foi na igreja? Isso, na igreja, sempre na igreja, né? Nós íamos numa igreja bem pequenininha e assim a nossa primeira referência musical era o irmão Pedrinho ainda, hoje ele já é falecido, mas ele ainda tocava com uma guitarra verde e só tinha ele de instrumentista ali e juntava eu, meus primos, meu irmão, a gente ficava ali do lado dele, aquela coisa, aquele sonho de querer aprender a tocar um instrumento também. Por que a escolha pelos instrumentos de sopro? Algum motivo especial? Então, eu lembro que eu era criança, eu deveria ter uns 7, 8 anos. Quando foi a comemoração, acho que do meu aniversário de 7 anos, a esposa do irmão Pedrinho, ela sem querer, ela trouxe para mim uma flauta doce. Porque assim, eu era da igreja quadrangular, a quadrangular não tem essa cultura de instrumentos de sopro, né? Que é mais instrumentos elétricos. E aquilo assim fez o meu coração bater mais forte, né? Aquela coisa, poxa, é uma coisa diferente, é uma coisa que eu não costumo ver. Então, desde essa época, assim, eu sempre quis ser um pouco diferente dos outros em relação a essa questão de instrumento, né? Foi aquilo que me instigou à vontade. Aí, anos mais tarde, eu passei a frequentar a Assembleia de Deus com os meus avós. Cheguei lá, vi aquela orquestra com aquele monte de instrumentos diferentes. Eu falei, não, eu tenho que tocar um desses aí. E foi aí que tudo começou, né? E aí de lá pra cá, são 25 anos já, então, nesse processo, né, com a música. Isso. E aí você começou a trabalhar na área, fazendo eventos, festas. Como é que foi que você começou a fazer esses tipos de trabalhos? Então, durante esse tempo que eu tive na Assembleia de Deus, eu vi várias possibilidades. Eu vi a possibilidade de repente, viver da música, né? Tinha alguns, lá na igreja mesmo que tocavam, tinha alguns que eram militares e que tocavam na igreja. Eles seguiam a música como uma profissão. Então, era uma coisa que, no começo, assim, era por aquela coisa de você gostar, de você achar bonito e, de repente, você vê a possibilidade de você viver daquilo, né? Eu achei aquilo fantástico e ao mesmo tempo você poder aperfeiçoar aquilo para você poder executar dentro da igreja. Então foi por isso que me aumentou mais esse interesse mesmo de fazer isso 100%. E como é que é hoje a realidade? Você tinha isso como um objetivo profissional, trabalhar somente Sim. da música, mas não é bem assim, né, a história? Não é bem assim, não. Então assim, a gente que aprende na igreja, né, a gente sabe que na maioria das vezes, assim, que nem era o meu caso, a gente não tinha condições de aprender, não tinha nem condições de ter o próprio instrumento. Então, assim, a gente ia lá, dentro da igreja eu tive a possibilidade de aprender de graça e a igreja tinha alguns instrumentos que elas disponibilizavam para quem não tinha o instrumento, né? A própria igreja tinha, só que assim, você tinha que tocar o que tivesse ali. Eu lembro que o meu primeiro instrumento na igreja era o bombardino. Eu falei, a igreja tem disponível aqui um bombardino, quer encarar? Para nós, o mais importante, tanto para mim quanto para o meu primo, o mais importante era estar tocando independente do que fosse, né? Do instrumento que fosse. Aí a preferência por outros instrumentos vieram anos depois, né? Eu lembro que eu toquei quase 2 anos com o instrumento da igreja e aí que meu pai... Assim, foi um milagre de Deus, porque meu pai, bem naquela época que ele comprou meu primeiro instrumento, ele estava desempregado, né? Então, assim, eu falei, e naquela época, assim, era muito mais difícil você comprar um instrumento musical, era menos acessível do que hoje. Eu lembro que na época, assim, custava o equivalente a uns 6, 8 salários mínimos da época. Uma pessoa isso por um instrumento de um iniciante, né? E meu pai foi lá, fez o sacrifício, né? Ele pegou ali uma parte do acerto dele, deu entrada e foi pagando as parcelas com o seguro-desemprego dele ainda.
E graças a Deus, depois que ele pegou a última parcela do seguro, ele já conseguiu um emprego, daí ele pôde pagar o restante, mas foi assim. E aí eu peguei comigo, não, meu pai fez todo esse sacrifício, eu tenho que fazer dar certo. Então assim, meu pai é o cara que me apoiou mesmo, assim, sem poder. Percebo até que você se emociona ao falar, bastante. né? Isso foi uma forma de você retribuir o que ele fez por você. Foi uma forma de você pensar, eu vou me dedicar a isso para poder dar esse gosto pro meu pai? Exatamente. Mas mesmo assim, né, a gente sabe que é uma área difícil, né? Música no Brasil, para se destacar, para ter um trabalho de destaque, é uma área complicada. E até por você ter uma família, eu vou entrar no assunto família daqui a pouquinho, né? Mas você tem uma família, você tem 5 filhos, né? E como é que você faz para se manter? Você, além de multi-instrumentista, é multiprofissional, né? Porque tem várias profissões. Conta pra gente um pouquinho. Então, eu assim, sempre procurando conciliar com a música, né? Porque assim, eu optei por não ser um músico militar, né? Igual, assim, pessoas que eu convivia. Porque eu queria ser uma pessoa, assim, livre, de repente, para estar... Na verdade, o objetivo principal sempre foi tocar para Deus, né? Então, assim, e vendo essa possibilidade, de repente, você viver daquilo, né? Só que, assim, foi uma caminhada muito difícil, né? Tem sido durante esses 25 anos. Então, eu sempre procurei fazer trabalhos que eu pudesse conciliar com a música, né? Então, dentro disso eu já trabalhei de auxiliar administrativo, já trabalhei de almoxarife, já trabalhei de motorista, trabalhei de encanador, de técnico de manutenção, de marceneiro e cuidador de idosos. Então, nossa, assim, é muita profissão, hein? Até o início da pandemia, além da música, eu exercia um trabalho de cuidador de idosos e bem no início da pandemia, já fazia 5 anos que eu cuidava desse paciente, ele veio a falecer e eu acabei perdendo esse trabalho e também o trabalho com a música por conta da pandemia, né? Porque daí os eventos foram todos cancelados, né? Tinha agendas, casamentos, aí compromissos para cumprir. E eu cheguei no momento que não tinha para onde correr, né? Aí o que acontece? O meu avô é marceneiro, então eu praticamente cresci dentro de uma marcenaria. Comecei fazendo algumas coisas para mim, né, de móveis. Comecei a gostar daquilo, falei, não, posso viver disso. E graças a Deus foi esse trabalho da marcenaria que garantiu o sustento da minha família durante esse período de pandemia, porque de eventos mesmo, acho que no ano passado eu devo ter tocado 1 ou 2 eventos, esse ano que apareceu um pouquinho mais, mas nada ainda que eu pudesse garantir aquilo que a minha família precisa, né? Então, o trabalho da marcenaria me ajudou muito aí durante esses quase 2 anos de pandemia. Você falou que toca para Deus, né? Isso. Fala um pouquinho como que é isso. É uma forma de louvor através do instrumento musical? Como é que você se sente quando você tem esse propósito de fazer esse agradecimento, de louvar a Deus através da música? Isso. Eu vejo assim que a maior referência de todo músico cristão hoje é a história de Davi, né? Todo mundo sabe a história de Davi, que daí ele tocava a harpa, né? E tanto é que na época quem era o rei ainda era o rei Saul, né? Ele contratou Davi porque ele era muito, ele tinha vários demônios que atormentavam ele. Daí no momento que Davi tocava a harpa, os demônios iam embora, né? Então, assim, essa é uma das coisas interessantes. E, se eu não me engano, no livro de Crônicas, capítulo 25, versículo 1, fala assim que eles juntaram os músicos para profetizarem através do seu instrumento. Então, assim, desde que, assim, eu tive esse contato com Deus, assim, em 2003, né? Que daí, assim, foi a partir desse momento que eu decidi, não, eu vou tocar só para Deus daqui para frente, né? E seguiu-se, assim, por muitos anos, né? Claro que de um tempo para cá, até pela questão da necessidade, durante casamentos, a gente toca algumas músicas românticas também, né? O pessoal pede coisas diferentes que, se você não tocar, você acaba não pegando o trabalho, né? Mas é assim, o meu objetivo era esse, era reproduzir a música do céu aqui na terra, né? Esse entendimento, essa visão que Deus me deu. Ele precisa de pessoas, precisa de músicos, instrumentistas, para reproduzir a música dele aqui na terra, né? Então essa é a minha missão, né, com a música.
E graças a Deus, assim, eu tive vários testemunhos, até tem uma música minha que foi durante algo assim que me marcou bastante, que o nome da música, até quem quiser procurar, ela tá no YouTube, que é Igual Criança. Eu estava num retiro, isso foi em 2003. E assim, eu senti no coração de pegar, tinha uma missionária que estava lá pregando nesse retiro, um retiro de carnaval. E Deus tocou no meu coração para pegar a minha flauta e tocar sobre a vida dela. De repente essa mulher, ela caiu num choro, assim, foi uma coisa muito... Depois ela veio conversar comigo, olha, essa música que você tocou parece uma música de criança, ela me levou no momento de que quando eu era criança eu fui abusada pelo meu pai e eu senti que no momento que você tocou essa música, Deus me curou. Então, assim, essa é uma das provas, assim, a gente tivemos vários testemunhos, mas esse foi um dos que mais me marcou, né, durante essa trajetória dos 25 anos. Tanto é que ficou, assim, aí eu organizei melhor essa música e gravei no meu CD em 2012, Tempo a Sós com Deus. Eu gravei um CD instrumental e coloquei essa música. Nossa, imagino que tenha te emocionado demais, deve emocionar, inclusive, sim, até hoje, né? Sim. Esse relato, saber disso, né? E com certeza, assim, pra mim, eu falo assim, às vezes eu choro, mas o que acontece? É quando você ter a certeza de que você tá fazendo aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. Isso pra mim é algo que não há o que pague. Então, assim, eu vivo para esses momentos. Se eu tiver que ir lá dar umas marteladas, às vezes machuca as mãos bastante, né? O trabalho de marcenaria, ou se tiver que fazer outros trabalhos, eu vou lá e faço para me manter, mas para poder estar ali naquele momento em que Deus quer que eu esteja em determinado lugar. E hoje a gente está aqui, né? E Rafael, me fala uma coisa, agora cai um pouquinho para a questão da família. Sim. Você é uma pessoa que toca muitos instrumentos, né? Que é multiprofissional. Isso. E pai de 5 filhos. Conta pra gente como é que é ter esse papel, né, de pai na família, uma família grande. Você, como disse, né, tem que buscar o sustento para a família através das suas profissões, da música principalmente. Conta um pouquinho pra gente. Então, nesses últimos 2 anos, assim, eu tenho experimentado algo assim muito diferente, porque eu sempre junto com a música, eu sempre tive um trabalho fixo, registrado ali, que me dava uma segurança, até pelo menos pro básico ali dava, né? E o que vinha fora a parte, assim, era um acréscimo. E nesses últimos 2 anos, eu acordo de manhã, ou às vezes eu vou dormir, eu penso assim, o que eu vou fazer amanhã? Mas no outro dia, Deus vem com a providência que eu preciso, graças a Deus. Eu tenho 2 filhas que não moram comigo, né, que moram com a mãe, que eu ajudo ali com um valor mensal. E graças a Deus, até durante esses 2 anos que eu estou sem nenhum trabalho fixo, não deixei faltar aquele mesmo valor. Minha renda caiu bastante, mas é assim, aquela coisa, eu luto por eles, né, pelos filhos, né. Graças a Deus eu tenho uma esposa que está do meu lado ali, que está me apoiando em tudo que eu faço, né. E também tenho 2 filhos, que ela é viúva, né, minha esposa. São 2 filhas que não são minhas filhas de sangue, mas tem um tratamento igual de todos. E a gente tem agora o Emanuel, que está com 8 meses aí, que é o mais novinho, que é filho nosso, né, no caso ali. Mas é assim, a gente vive pelos filhos. Se você tiver que abrir mão muitas vezes do teu sonho para garantir ali o sustento do teu filho, para garantir que ele esteja bem, né, você vai lá e faz, né? Quando você é pai, quando você é mãe, você sempre dá um jeito, né? Tá legal. Agora só pra gente ir pra reta final da entrevista, Rafael, me fala de uma inspiração sua. Algum artista ou algum músico que tenha te influenciado, ou que seja uma inspiração para você? Olha, eu vou falar da primeira pessoa que veio na minha mente, porque assim, eu vi ele poucas vezes pessoalmente, mas foi um cara que eu encontrei aqui agora, na hora que eu cheguei, que é o Reginaldo Saturno. Ele é um dos saxofonistas que se formou assim, ele deve ter uns 10, 15 anos a mais do que eu, mas ele era um dos músicos assim aqui de Curitiba que eu me esperei muito, assim, eu assim demorei para conhecer ele pessoalmente, mas que eu ouvia tocando, porque ele gravava com vários artistas e tal. Então, assim, foi uma das pessoas assim que eu tenho como referência. A gente está falando aqui a nível de Curitiba, né? Uhum. Temos ele, tem o Sérgio Rocha também, que é um grande músico, né? Então, assim, eu não posso deixar de honrar essas pessoas porque foram importantes durante a minha formação, né?
Mas é assim, aí tem vários, né? Eu assim, essa questão de ser multi-instrumentista, assim, eu não sei, muita gente pode não conhecer, mas existe um músico que ele é saxofonista e flautista que tocava com o Ronquenoli, que é o Justo Almário. E ele toca... Eu achava fantástico ver ele tocando 3 saxofones diferentes e uma flauta transversal. Falei, não, eu quero ser igual esse cara aí. Legal. Então foi uma das inspirações aí. Aí, entre outros, né? Acho que todo saxofonista já ouviu Kennedy também, Eric Marienthal, Dave Koz, vários outros saxofonistas aí. Rafael, então agora para o pessoal, para o público que se interessou aí pelo seu trabalho, quiser contratar para um evento, para um casamento, para um aniversário, festas, enfim, de confraternização, como é que eles fazem? Passa o seu contato aqui pra gente, por favor. Ah, sim. Então, eu vou passar o WhatsApp porque, assim, eu não sou muito atualizado com esse negócio de redes sociais. Até tinha minha enteada que cuidava dessas coisas para mim, mas ela está trabalhando agora, não está tendo tempo para me ajudar. Mas ali, você pode entrar em contato comigo através do WhatsApp, né? 996849449 ou através aí do Facebook, né? Do Instagram, Rafael Amilcar, procurando Rafael Amilcar lá. Tá aqui na tela, a produção vai colocar aqui na tela. Consegue me encontrar. Seus contatos. O Instagram eu ainda não aprendi a mexer direito com ele, mas estou aprendendo porque é o que o pessoal está mais usando hoje, né? Mas assim, eu creio que através do WhatsApp aí se torna fácil de me encontrar para eu responder. Amilcar, a gente agradece, Rafael Amilcar, muito obrigado pela sua entrevista aqui, pela sua participação no MDA. Sucesso aí na sua carreira. Obrigado. E tudo de melhor aí, que você tenha cada vez mais uma trajetória bonita aí dentro da música. Tá certo, então. Muito obrigado pela oportunidade aí. Eu creio que Deus que me trouxe aqui. Então eu sou grato porque assim, um programa de Deus, né? E você receber um convite assim, de repente assim, um reconhecimento, isso para mim é fantástico, né? Obrigadão mesmo. Todo sucesso para você.